Okay, we're going to start then. Vamos And so, começar again, good então. morning, good afternoon, Muito and good bom evening. dia, Thank boa you very much tarde for e joining this obrigada session por on estarem our aqui conosco nesta Grand Cycle sessão. 8 Vamos strategic shifts. I'm Marcela falar from the Communications Department, do and ciclo de I would like financiamento to just 8 give you a few e vou few dar algumas indicações topics. One is sobre alguns if you can tópicos. Um é please que select the se language podem in which you want to escolher listen to a us in língua the session. em que querem ouvir. Yes. You can click the interpretation button and select Podem English, clicar then no switch to botão de English, interpretação e podem for the rest escolher of the languages, entre si inglês, quieres francês, simplemente espanhol ou português. haga clic en el botón interpretación, por favor, y elijan español. Clique no botão interpretação e selecione o idioma português. After that, we ask you to please Depois vamos write your questions in pedir the que escrevam as vossas section here in Zoom. perguntas You will see the Q&A on the screen. We no will chat, respond to questions at the end of the session. Please no note that at the Q&A, moment the e chat vamos is disabled. We can enable it later, but we ask you to please post your questions in the Q&A so that we can respond them at the end of the session. The recording and the presentation will be shared with participants e at the end of the vamos session. And with that, let me introduce you to Julie deixe-me Burton, apresentar Head of Strategy and Policy a at the responsável Public Fund, por and a she will estratégia lead this session. And thank you everyone e for coming. que vai liderar esta sessão. Great. Thank you very much, Muito Marcela. obrigada, Marcela. And, good afternoon, good Boa morning, tarde, good bom evening. dia, I think we boa probably noite. span many time zones. I'm pleased to be with you and pleased to be speaking, but on behalf of many people at the Secretariat that have been involved in developing a package houve of muita what we gente hope are envolvida helpful neste approaches processo and things to consider as you move into planning for e Grant Cycle 8. And so for the agenda vamos today, agora we'll go para a through agenda some of de the what we hoje. call strategic shifts, which we Há hope many of you have heard alterações about in detail or at estratégicas e least at some vamos level, para and we'll move through each of those shifts e and then we'll vamos open the falar floor sobre estas for alterações. Q&A, get your feedback, hopefully be able to respond to some of your immediate questions that you might have and hear your comments. Next slide, please. So the Grant Cycle 8 O is ciclo de different. financiamento It 8 is é different because our context diferente is very different. porque Those that o are objetivo é diferente. leading the charge on offering Aqueles services and que planning for oferecem national programs and subnational serviços programs across e diseases and é working on das health três systems will know doenças that saberão 2025 que was em a very challenging 2025 year. foi um ano There muito are many things that desafiante are impacting the e houve ability for vários countries elementos to de impacto respond to their e de crise people's health needs. e And que both with tiveram impacto na insecurity, resposta civil às insecurity, but doenças, also financial. não And so só on the em termos de financial piece, segurança, we've mas de seen some very financiamento, de subvenções, significant e changes há in alterações donor-led financing. significantes And we're quanto working às to, with those doações. changes, E to make, estamos a and we believe, cooperar com Grant Cycle estas 8 very alterações viable e and an acreditamos important que part of the o trajectory ciclo of de national financiamento disease 8 é programs and muito resilient systems viável for e health. So with temos this very e changing com health estas landscape alterações and a very positive, good, strong voice around e uma country voz self-reliance, forte around health pelos outcomes, países the Global Fund sobre Secretariat has a worked in melhoria partnership, has das worked to condições de respond to saúde. that. And O pessoal Grant Cycle 8 is really all do about Fundo sustainable Global program design trabalhou and para effective isso e transitions. We'll work through that a bit fez systematically, but I'd like alterações you to hold on para to those two essas thoughts. transições. Sustainable program design and effective E transitions. They're not new words. They're não not new words to são anyone. palavras novas para But ninguém, how they will be framed mas vamos explicar should and como is serão different. estruturadas, You que will são de have maneira received diferente. the Devem ter allocation letters recebido successfully, started as to go out cartas last de Friday, and I believe they're alocação fully com completed. sucesso And e in foram that, there are some very todas specific preenchidas, aims são that have been laid out, concluídas e and foram discussion of the strategic shifts e to try and jumpstart the in-country fizemos uma discussão discussions. Next, sobre please. as alterações So, estratégicas.
Por what are the isso, shifts and quais são how as do they alterações e de que support forma paths for apoiam country um self-reliance caminho in all para ways? a These are the shifts. This is the responsabilidade global de program in cada design país. and Os effective sistemas transitions dos as the países black and yellow foi, circles as the center. como The podem first ver, os is círculos supporting em amarelo e effective and preto são os predictable centrais transitions from global fund financing. I'll go into e each of these in some vamos detail. ver em The mais second detalhe. is all about prioritization. E The há Global que Fund investments and prioritizar os prioritizing those investments and investimentos how do funds are Fundo used. Global têm que ser The third is priorizados e integration, systems tem que haver integration, delivery integração de integration, 3 disease sistemas, integration amongst the 3 integração diseases entre as within três primary healthcare in doenças, support of em universal healthcare. apoio de The saúde, fourth is cuidados de community saúde a health nível systems and global e os sustainable sistemas de financing. We comunidade know e collectively that financiamento community is an incredibly sustentável, important e part sabemos que of é how muito health is importante para as delivered and comunidades sustained over e é time. importante ver And de then que forma é lastly, que how to vão ser optimize the domestic providenciados. resources available. Os An recursos effective disponíveis co-financing, an incredibly important part são uma of parte muito programs importante in de countries are como os sustained over programas nos time and países along são duration, suportados as ao well longo as do tempo making de sure that duração, transitions fazendo really com can que and a should be effective. Next, transição please. seja eficaz. So the first one to spend just a little Portanto, bit of time on vamos is the falar um pouco predictable mais em outward detalhes support sobre and a transitioning from global predictibilidade fund da financing. transição Next, please. do Fundo So Global. something that is considerably different Uma than coisa que in é bastante GC8 and diferente do GC9 transition GC8, do timelines for G8 some e countries 9 é and que some components within countries have been laid out. alguns componentes For e países 63 tiveram components, those are cortes. disease components, which E os span 35 countries componentes and 3 multi-country incluem grants are 35 países recipients. e The 3 GC8 will be the final allocation of funding multipaíses. support from the Global Fund. This means that Isso countries have significa a que os minimum of países 4, têm um but in most mínimo cases 5 de years to 4 ou plan for that 5 anos eventual para transition. planear essa transição. Likewise, in GC9, Da there will mesma be an forma, additional no 21 disease CG9 components vão across haver 12 countries 21 that will componentes de see doenças em GC9 as 12 their final países allocation. e And vão those ter countries 7 anos para correspondingly planear will essa have up to transição, 7 years, a minimum of 7, not up to, no a minimum of mínimo 7 years de 7 anos. to plan for those transitions. The predictability and A transparency predictibilidade e of what has been laid out in transparência the allocation letters foi for those countries that are elaborada under these two nas categories cartas has de been an important alocação discussion within the e Global houve Fund Partnership. It's not uma grande appropriate discussão em to termos give dos parceiros 1 or 2 years do notice about Fundo transitional Global e financing. não It is important to é show that importante predictability to mostrar be able que to qual a effectively work predictibilidade para que with a known funcione timeline. So corretamente things that need to be dentro prioritized by a country can do be tempo prioritized. We hope previsto. that the E partnership esperamos sees this as que both a respect a for the parceria partnership that we have respeite in wanting to as ensure parcerias que temos para that the Global Fund garantir Secretariat, the technical que a partners Secretaria cooperate with e those os countries in parceiros this do journey Fundo ahead. Global Next, please. consigam avançar. So the Global Fund support for O transition, apoio do Fundo how Global are para a we transição. looking to do this? Bem, vamos One ver is como é que vamos that fazer isso. it's important to look É at different importante stages and ver steps as várias in the etapas process e of the passos big do process of the Global processo, do Fund. The processo first is the funding request development and principal. grant design. We've E looked foi at how concebido to leverage grant financing e queremos and support alavancar investment pathways towards o transition. There's financiamento just e o been an enormous investimento, amount of mas work that has gone in houve to muito thinking trabalho carefully about feito each para pensar em individual detalhe country, the context, their aos contextos situation, de their cada país disease e situações, as suas progress, the outcomes doenças, achieved o to date, avanço das and doenças e what aquilo might que foi be obtido. necessary and E important uma for the coisa que é country to necessário consider ver e during the next considerar 4 or 5 durante years or 7 os years próximos and 4 ou beyond. 5 anos ou 7, So e looking além at how to disso, align é and ver como transfer alinhar core e program costs to transferir national os budgets is programas, como é obviously que an quanto é que eles vão incredibly important one custar for the e discussion in the grant quanto design and the à funding request. importância na concessão Also do looking at the most financiamento. critical barriers
Também houve that would barreiras not allow for a importantes que não successful transition. permitiram And uma successful transição transition com would mean that sucesso. services continue Isso quer dizer que os, without a break se eu and at tivesse quality. que fossem com The êxito, queria second dizer que piece não of havia work interrupção that de is very serviços. intentional in GC8 is the co-financing commitments. Uma coisa These have been também adicional é differentiated que across seja portfolio, diferenciado meaning ao longo do by country level, portfólio, having a very differentiated tendo approach to uma co-financing, abordagem which diferenciada do is mapped to cofinanciamento, the que country's both é capacity and tanto a where they're nível de at, looking at the capacidade programmatic commitments e and the de financial commitments together. o And then the third thing is comprometimento just overall financeiro country e engagement. no The Global Fund o is committed to leveraging envolvimento the e country dialogue, o Fundo the Global funding request está development, comprometido a ver o all pieces of grant desenvolvimento development that can be used e as entry points os for pontos discussion in a principais de really good planning desenvolvimento e around planear how to create an corretamente de environment for forma a successful criar transition. ambiente Next, para please. essa transição eficiente. So I'm going to move on to Vamos agora passar using an adjective, rigorous a usar prioritization of global fund um adjetivo que é a priorização The rigorous is rigorosa important. e nos investimentos Prioritization do is Fundo difficult. Global e a Bringing rigor to that priorização é prioritization conversation is difícil. what is going to be incredibly important Isso as vai ser countries muito move into their importante discussions about how to use à what medida que os is, países how to use vão resources discutindo which sobre are os seus more across the board, recursos to make sure that they para are financed, garantir be able to que finance the possam most critical and financiar best parts of their investment as portfolio. partes Next, mais please. importantes do seu And so what portfólio. does this mean E o in que é que isso quer practice? dizer na prática? So evidence-based interventions, a word we're Temos all very evidência comfortable with, com base na but may prática not always que dominate nem conversations. sempre Where there's há fatores evidence que não that an dominam as intervention discussões que reduces fazemos e que a morbidity, mortality, intervenção pode incidence, baixar a illness, mortalidade da whatever word you put in doença, there and tudo collection of aquilo que se words, possa that's where the trabalhar discussions para should and must start, prioritizing eh, the evidence-based interventions, efetuar, both for health systems and community health systems. é importante focar nessa Program parte de interventions discussão. need to be based on the most up-to-date Temos country que epidemiologic data. temos que nos Countries basear have all nos specific dados countries who come from countries epidemiológicos know de that cada every country país is different, e que unique sabemos que cada in país é how único e services are diferente delivered, but e also que the progress that has been o made, whether avanço it que be é in HIV feito treatment coverage pode or ser na next cobertura generation nets do for malaria tratamento de or TB diagnostics and the VHI introduction of new ou diagnostics. pode ser You know novos diagnósticos, processos de sistemas de where diagnóstico country e, program, national e programs are sabemos at, de que and quais os that temos needs que to be saber also the qual starting point. o Then you em que look estágio at the está interventions that map to o that serviço de ethnic cuidados context. de médicos do For país those para where aqueles the em you have que lower impact interventions, they need temos to be uma intervenção reduced de and mais eliminated. baixo There are impacto. interventions that A sua may have been intervenção used for pode years ser that may usada no por longer be fit anos, for purpose mas or actually don't pode match não the epi or estar are not needed at the same atualizada scale. e podem And the não reason why ser this is so aplicadas a important, grande as well as the escala. third piece, which is simplifying program delivery and A reducing questão program management de costs in all ways simplificação possible, dos is that the partnership processos, needs to sempre que create possível, space os for the new organismos têm innovations que in disease criar management to espaço take para hold. a gestão We're de, excited by das TB doenças de diagnostics that forma are new and sharper and inovadoras e better at estamos their sempre jobs. We're entusiastas em enthusiastic about lenacapavir and its implementar introduction. These seek financing. They take money. novos And in sistemas order to e strengthen this space, in order to tecnologias allow for avançadas some of these new para novos innovations to be diagnósticos brought in and e scaled, devem ser other things levados must a grande proceed, escala. or we must become Ou ever more podemos efficient. So that também ser simplification mais of program eficazes. delivery, Portanto, a simplificação removing de the complexity, programação removes pode management retirar costs ou and makes diminuir things a fit for purpose complexidade for e the future fazer with criar smaller caminho profit mais pool. fácil Next, para o please. futuro. I've already mentioned a bit of this. Já The mencionei simplification que a and the simplificação e a prioritization allows priorização for access to permitem innovations and life-saving products to aceder be brought a, in at scale. a We need uma to, as a a partnership, simplificação bring in the introduction of these new nos innovations países faster.
E a implementação deve ser feita rápida. Muitas vezes não há tempo para introduzir os processos lentamente e, portanto, por isso é que as bases de dados têm que estar atualizadas para que possam introduzir novas intervenções da maneira possível, mais rápida. As inovações têm que ser, têm que dar um serviço bom. E quando se está a apresentar uma nova inovação, introduzir, tem que saber onde vai se introduzir, onde é que pode ter melhor impacto, quais são as partes da população que estão mais em risco e que têm necessidades mais altas. Isso é uma forma de priorização que pode não parecer muito simpática, mas é necessária. E a terceira é apoiar o acesso sustentável a esses produtos, e isso é algo que temos que moldar o sistema, e isso é extremamente importante para o futuro. Isso é a concepção do plano de implementação. Deve ser contínuo e o nível de eficiência e integração, tendo em conta a panorâmica do país, e tem que ser implementada ao longo dos 5 anos. Temos que ver qual é a visão, e a Secretaria do Global com outros parceiros tentam moldar o mercado de forma a que estes sistemas sejam abordáveis acessíveis aos países. O 4 ponto fala de integração. Eu queria dizer que houve um grande trabalho que já foi feito e vai ser feito na integração, e está a ser liderado por países, e aborda temas de que forma é que os serviços nas 3 doenças e de ser integrados nos complexos sistemas de cuidados de saúde e com uma abordagem sustentável para o futuro. Portanto, a integração e o providenciamento do abastecimento desse serviço, isso tem a ver com integrar as 3 doenças na plataforma para no futuro poder-se abarcar, e está focada no fornecimento de cuidados de saúde primários. Em alguns lugares tem sido feito de forma natural, o que é ótimo, e tem que continuar assim. Noutros sítios não é assim. Os serviços podem ser muito alargados, e, portanto, temos que levar a tomar a oportunidade do CG8 para o fazer. Por exemplo, pode ser a entrega de amostragens, quantos recursos, o trabalho de comunidade não é muito sustentável para a frente, pode ser mais caro e pode necessitar de mais gestão e mais difícil na integração. O 5º ponto são os sistemas da comunidade e a subvenção. Agradecemos, eu falo de nós porque falo de todos, porque que as comunidades globais e locais que impulsionaram, disseram que se quer ver bons resultados, há que se implementar rapidamente, e vimos grandes parcerias a serem integrados. Os trabalhadores, a comunidade dos trabalhadores nos cuidados de saúde, que foram integrados
nos serviços de saúde nacionais, o que é ótimo, e vemos uma mudança no global. Muitos sistemas de comunidade de saúde, seja governativos ou externos, colaboraram com o sistema de saúde nacional e foram financiamentos externos, e o que quer dizer que não são muito fortes. Mas para as alterações, há 4 pilares de foco. Há alguns países com baixo rendimento e com grandes números de doença, e tem a ver com a prontidão com que podem integrar os sistemas, e podem integrar todos esses sistemas no Serviço Nacional de Saúde, e há que ver as comunidades, analisar e como é que é feito. Para países que têm rendimento médio e que têm uma grande incidência de doenças, recomenda-se fortalecer os sistemas de comunidade e de rastreamento, e de dar tempo de forma a ver como é que os sistemas nacionais podem ser integrados com as comunidades. E depois, quanto à resiliência, isso é para países com rendimento médio a alto e com mais baixo percentagem de doença, e deve-se. Por fim, vimos que há alguns contextos em que algumas populações são extremamente vulneráveis, e por isso estamos a ver uma mudança que inclui a proteção. De que forma é que podemos ter uma abordagem personalizada, tendo em conta o contexto do país e onde é que é necessária a proteção? O último ponto que vou falar é sobre otimizar os recursos nacionais e o cofinanciamento eficaz. Perdão. Os recursos nacionais são importantes, é um pilar importante da sustentabilidade, principalmente para aqueles países que já passaram na transição de CG8. De que forma é otimizado? Primeiro, o cofinanciamento das subvenções de CG8 devem ser diferenciadas, e deve haver uma qualidade no trabalho em que é baseada enquanto. O segundo é de que forma garantir que de que forma é que os o moldar dos mercados pode ser transparecido de que forma é que os países podem ter acesso aos produtos de mais qualidade. Há um trabalho a ser feito neste momento, que é o financiamento através de uma plataforma de aquisição, em que, se quiserem adquirir dólares nacionais, podem fazê-lo, e devem ser otimizadas os recursos nacionais, e isso é feito de formas pequenas em alguns países, mas temos visto que tem havido aumento, há oportunidades para melhorar o sistema de saúde, e a gestão da saúde, dos cuidados de saúde nos países, traz uma integridade aos sistemas, aos serviços nacionais, e isso é importante.
So what are the next steps? Portanto, quais são os próximos passos? So this grant cycle and Este shifts that we, what does this look like? ciclo In countries, de these subvenção programs, em are países really on com, track in many ways for having com sustainable bastante programming percentagem de and doença, planning good transitions. tem que se Uh, planear if bem a countries are in transição, porque se os GC8 or países estão 9 no situation CG8 ou where 9, this will be the last uma allocation, situação em que esta será a última how alocação, those de disease que forma é que programs, esses what do they need programas to de look like in the doença future? têm que Where do they parecer, land? têm How que are they ser no integrated? How are futuro, they de que forma é financed? que Is se incredibly integram e important são dominant conversation. subvencionadas. How can the grant life De cycle, que the forma GC8, é enable que o ciclo really de looking at vida sustainable program do design and Subvenções 8 effective pode transition pathways? ter uma Certainly it transição starts eficaz? De through the certeza country que dialogue passa-se and através de um what diálogo results com o from that in the país e os funding request. resultados There are disso a number of ways in podem which the levar vários Secretariat and the technical números em que partners are ready a to support Secretaria está in that pronta a engagement and apoiar give nesse opportunities for envolvimento e dar flexibility and oportunidades para creativity, because that's what flexibilidade it will take. e de forma This will be very criativa. individualized and the Vai country ser teams muito are, for the Global individual Fund, para are cada front-facing equipa de and país are ready and already e walking with you eles on estão how we can prontos support a you fazer in esse country caminho discussions e and estamos dialogue that prontos a come dialogar and para ultimately the ver como funding acompanhar-vos funding no caminho. request. The funding, the GC shifts will also be As looked at through the alterações lens do of review. So the CG8, TRP, as portanto, they o review the TRP, funding como request, foram they will be looking vistos, for the shifts. They will be looking to see how serão they've been manifested in verificados described para budgets. The descritos same will no happen through the grant orçamento approval committee. e We serão also, analisados at the pelo Secretariat, are Comitê do working on Fundo how to Global monitor the e a shifts. This is Secretaria something está that we a should all be estudar keenly como é que interested in. vai It's not very verificar useful to put essas out an agenda or transições e support the processes and have no talvez way to fazendo uma monitor and see agenda ou how we're moving through monitorizando os this. And what's at processos. stake E is quando that if isso we are not estiver collectively feito, se não, together na and coletividade collectively não successful, tivermos then we will sucesso see e quality drop. veremos We como may é see que, qual o programs andamento, not podemos ver move into successful programas que transitions, não and tenham we may see transições de no sucesso room e for innovation. podemos não ver So we must be together and espaço para a committed to transição looking at GC8 e, differently e through podemos the olhar lens para o of CG8 sustainability, de through forma the lens diferente of effective and well-planned transition e pathways, temos que as well as planear through the bem lens of para very essa rigorous transição ser bem prioritization. feita I e think I'm going to ter uma end boa there, Marcelo. priorização. E eu think penso that's que the vou last acabar slide. aqui. Este é o último slide. No, Não, sorry. There's two of peço two. desculpa, há mais um. I think I've already spoken to some Eu of acho this, que but já there are falei de algum practical destes ways pontos, mas to start. uma forma Obviously, prática they're de to começar map out the key é milestones on the mapear transition timeline os where marcos countries that are seeing principais GC8 as their dos final allocation. países que estão no Really important. CG8 Make a plan for e key que investments tenham to be última transferred to domestic alocação, budgets. This is verifiquem all os countries. This is orçamentos not nacionais, restricted isso to não é those countries restritivo aos transitioning off in países que GC8 or transisam 9. no We CG8 ou should 9, and need to see mas collectively temos que domestic ver na budgets for health both grow coletividade and be o targeted to what crescimento they da melhoria fund. dos serviços de Very hard saúde to e do dos this, but there financiamentos, need to be interventions mas that are tem que haver deprioritized. These are intervenções difficult discussions in e country. são They need to be based on EPI and program coverage and plans to simplify what problemas can que be temos que deprioritized. verificar e We temos que start ver onde deprioritization. It focar is a very difficult. We need to priorização. bring in Tem que deprioritization at se the same time and have those honest e discussions. tem que se discutir Looking at vários where pontos ao mesmo integration makes tempo e ver sense. onde é que a integração Integration tem is not sentido. a thing, it's a process. É And the processo, process não é allows pilar, for improved outcomes, portanto, é patient-centered para care, melhorar and os in centros de long-term saúde para o longevity paciente of the three disease e, programs. e para os Then look perigos very das carefully doenças, das três at community doenças. E health há and que community health ver systems com and private health cuidado systems as well, os and how sistemas to de saúde integrate those privados do into país e de the que forma national poder healthcare delivery implementar program. Where nos does it make programas de sense? saúde Where nacional can e we onde é que start faz or where we can sentido e onde é que continue to podemos push and começar ou scale? continuar And then a lastly, the social impulsionar para contracting. I que think vá you'll hear a this grande often escala. as the Global Fund Partnership speaks about the critical functionality
Os parcerias falam da criticalidade, de dificuldade de conversação com os países e de subvenções para o Serviço de Saúde Nacional. Próximo slide. Vou parar aqui. Muito obrigado. Obrigada por estarem aqui conosco. E vou passar a palavra à Marcela. Obrigado. Vou começar com as perguntas. O próximo slide. Temos algumas perguntas relativas ao slide 9. Head of Health Financing with us, so I'm just going to read them and then I'm Eu vou ler as perguntas e, por favor, pode partilhar um documento que sublinhe esses pontos para com os tempos de transição e a outra pergunta semelhante é de que forma podemos saber quais são os países que têm a alocação final em CG8 e 9. A decisão sobre os tempos de transição não foram feitas pelo país, mas pelos componentes das doenças. Em alguns países podem ter os CG8 final num componente e não noutro. Há alguns países que têm tempos para um componente e em CG9 outros. E a informação sobre a transição, os tempos de transição para cada componente são partilhados pelo Fundo Global assim que se recebe as cartas de alocação. A outra pergunta é de quais são os critérios, SVP, quais são os critérios utilizados para escolher os 63 componentes para a transição do CG8 e pode escolher-se entre 4 e 5 anos. Obrigada. Eu acho que se falou de todos os pontos de CG8 foram partilhadas pelas cartas de alocação. Penso que se cobriu todo o conteúdo através dos slides. Muito obrigado, Matt. Podemos ir para o próximo slide? Temos várias perguntas de David Bryden. De que forma é que o Fundo Global pode usar o envolvimento do processo USMO para encorajar a sociedade civil a participar nas negociações e planeamento? Como é que deverá o planeamento do Fundo Global ter em conta as reduções específicas na subvenção para a VIH e a tuberculose e malária, que incluem os acordos do USMO, e relativamente ao cofinanciamento, como devemos planear e ter em conta os comprometimentos de cofinanciamento já feitos com outros doadores, tais como os Estados Unidos e outros. E a outra pergunta é como se pode reduzir Vou começar pela terceira parte da pergunta do David. Portanto, para o processo USMO e sociedade civil, eu vou falar só de forma abrangente do processo. Os Estados Unidos, de forma proativa, envolve o Secretaria de Fundo Global desde o início, no planeamento, porque estamos ligados de várias formas a nível de país e tivemos visões e dialogamos que evoluiu em muitos dos países do Corno da África.
and what's included temos in the tido MOUs, por um and avanço tell you how that feeds into, in e some ways, into the second question. We have also vamos been passar à segunda clear, pergunta. from Também our side that the temos Global claro Fund da nossa parte places a high que o Fundo priority on the Global engagement dá of grande civil society. prioridade no envolvimento And da you've heard me sociedade speak about civil. this through the Já shifts, falamos disso and através one of the das key shifts transformações e um all dos about pontos principais community é systems where civil nos society sistemas da and comunidade em que a communities sociedade dominate, civil e as obviously. comunidades And so, dominam e, the portanto, US is aware that os Estados for our Unidos está planning consciente que purposes, civil estamos, society will o que remain estamos a engaged, and we've planear e also que as spoken sociedades to civis them vão estar directly in our envolvidas back and e forth about how já o important dissemos it e is, de qual a importância and the voice that na brings. voz dessas Can we comunidades e do more than podemos fazer mais raise the profile? do que aumentar o No, perfil. in that we Não, cannot tell não the US podemos how dizer they aos need to Estados approach Unidos de the que MOU forma podem process, which varies abordar o from country to processo, country. que varia de But país we para have país, mas highlighted why nós we think já it's realçamos o important ponto and why porque we é will que nós continue to pensamos e porque é que é prioritize importante and prioritizar ensure that e participation garantir is que there and algumas meaningful. participações sejam Specific essas. reductions in As 3DZ's reduções funding, específicas in the para LMIA agreements. as I'm going to speak then to the allocation model subvenções dos and the doenças, approach to falar no modelo which de the allocation model alocação. is both a formula and it É does uma we do um adjustments after the formulário formula. e The é uma formula fórmula que is very temos que much fazer based on disease ajustes e burden está and baseada no economic status of the peso country. das doenças Then e what comes sobre after that o PIB dos is países. what we refer to as qualitative E adjustments, but in normal referimos a language isso is como to qualidade look de at the ajuste the para context of ver the o country, contexto by do país, país por literally país, by country, to see para whether ver the formula derived se a amount is an fórmula appropriate é one or whether adequada adjustments need to ou be se made. And during that process, necessitam de ser we feitos discuss external ajustes financing. e Obviously, the se US discutimos has been the sobre largest external financiamentos financer for the externos. 3 diseases, and so the E, changes in their portanto, as financing have alterações an no impact seu financiamento country têm level. um impacto a nível de So país. it has been Portanto, incorporated foi as one of the incorporado metrics in the como uma da qualitative métrica adjustments de ajuste to the allocation para formula a fórmula and de alocação. ultimately the allocation that's E, provided. I want e to say ele- a caveat here eu is queria that the reductions dizer é que a in US funding redução do in the fundo 3 dos diseases are very financiamento dos significant and Estados grow in Unidos nas três significance over the doenças coming years. é And the Global significativa e tem Fund crescido does nos not have a últimos anos e o Fundo capacity, Global não tem i.e. a financial capacity to capacidade gap fill. financeira It para simply responder a doesn't. essa lacuna. And Peter Sands has been very E o clear, Peter Sands foi both in when he muito speaks to this claro and to the quando board. falou This is sobre why isso. É that por isso que prioritization a is incredibly priorização important é and extremamente why it will feel very importante. difficult, É I por think, isso in que é country discussions, difícil nas discussões de as cada we país, see prioritization visto taking que on vemos a at different priorização levels ser meaningful feita com importance. níveis diferentes I'm e going to speak diferentes to management costs importâncias. and then pass Eu to you, vou Matt. falar sobre The os management custos costs, de a few gestão, examples. que There are a são lot of things that will alguns feed to management exemplos. and oversight, Algumas including coisas site que supervision. são vistas pela If you gestão do that e country só or disease by disease há, program, se it's virmos um inefficient. How programa do you de reduce doença that por if you do it doença, together? é How do you difícil. streamlining it reduces the cost even more? Time spent, Se personnel hours. virmos na globalidade, é mais difícil. É difícil também ver quem está a fornecer, eu diria, quantos implementadores estão a ser usados e se é eficiente ou não, se há duplicação ou não. E isso são discussões que terão de ser feitas olhando para os custos unitários para fornecimento e verificar que são levados para os pontos cruciais e para a simplificação da entrega dos serviços. Algumas dessas alterações não são isoladas uma da outra. Matt, over to you.
Matt, dou-lhe a Thanks, palavra. Julia, and thanks, David. Obrigada, Júlia e David David, pela boa pergunta. Na pergunta diz que há várias organizações que estão perto dos países que estão prontos a fazer financiamento, como os Estados Unidos e, no geral, o que o Fundo Global quer fazer com o CG8 é de ver de que forma esses cofinanciamentos podem ser juntos e ver como é que o compromisso feito com a implementação de vacinação de malária e tuberculose pode ser. Isso é uma conversação nova, ver de que forma podem ser implementados. No geral, o que nós gostamos de ver esses compromissos como complementares e alinhados o máximo possível. E à medida que avançamos no CG8, vemos de que forma é que o compromisso também com o Fundo Global é forte e de que forma é que o que é que eles sentem com os dos outros doadores para. E é importante, no contexto do fundo de subvenções, começar essas conversações o mais rapidamente possível. E tem a ver compromissos importantes, terminados, e nós agora queremos mudar no CG8, que é sobre a prioritização, mas também quais são os custos que os países têm. Quando entendermos isso, mais vamos poder finalizar essa implementação. Thanks. Obrigado. Vamos passar ao próximo slide. Nós tentamos responder a todas as perguntas que os participantes têm. O sistema de contratação social de rastreamento rápido, o que é que significa? Um exemplo poderia ser útil para nos ajudar a entender. O apoio aos países do Fundo Global para a contratação social rápido será através de responder aos problemas de estrangulamento e fortalecimento a nível do ambiente legal e político, construindo uma capacidade comunitária que leva as organizações a responder aos requisitos de contratação do governo. Penso que o comento do Brendan número 7, eu aprecio esta pergunta porque me permite fazer uma declaração que o Fundo Global não vai mudar fundamentalmente a sua abordagem de como interage com os países, nem com a maneira de fazer pedido de subvenção. Isso são pilares fortes e importantes. E, portanto, de que forma as subvenções, os financiamentos do Fundo Global, nós não vamos fazer recomendações e não vamos dizer o que é que os países têm que fazer, mas espero que as transformações, as mudanças sejam levadas para o diálogo com os países, que sejam considerados e vejam como podem ser aplicados e que sejam úteis para países à medida que trabalham no espaço físico e dão flexibilidade às coisas de maneira diferente. So I would say we're recommending
Nós There might be strong recomendamos, recommendations, pode haver and fortes we're not gonna back away from recomendações e that, podemos but não, there e will não not nos vamos be a dar as direction, costas, mas não given, vai haver and the indicações implementation dadas, nem arrangements will sit with the implementações CCM, a determining fazer para PMRs and o, consequently com o the subs CCM as e well. determinando os For the TRP PPMs, review, mas the TRP has quanto already been part of the às conversation as around diretrizes shifts. já They foram will continue to get more and more discutidas comfortable with them. They will e use the shifts and the foram, allocation usaram fee, já and as the secretary briefing transformações e notes per as country to notas da understand the Secretaria por context and know país where to para look and what to look entender for. o So contexto. things, if the Há shifts are not coisa, reflected at se as all, transformações do não I se think that that might be an issue in refletirem, the se review? acho que Yes. isso pode haver algum problema na But it revisão, is not, sim, they na need to be análise, taken and mas applied to the têm que country ser context. usadas e So, implementadas full no contexto do procurement. país. I Portanto, can todo answer this, ah, but do we have any na of the aquisição de supply team that would like todos, to nós answer temos that? alguém Maybe do here or da nossa if not, equipa then de aquisição de fornecimento que possa responder. I think Marassi is not, Julia, but we can also. Não, it's eu acho, anonymous, unfortunately, acho but que I just é want someone to anónimo, respond. mas podemos okay. responder. Full Podemos procurement, enviar a resposta. Bem, invest in para national, aquisição, regional. para Also, responder great a question. nível Thank you for raising. regional, obrigada por fazer essa pergunta. Regional, A parte national is, regional, a parte nacional national is different. You have to é have very big diferente. volumes. São grandes Most countries volumes. around the Esses world are not países big no enough mundo to que get não that são kind of volume for pricing. grandes Regional, suficientes very para much so. receber We are working essas subvenções, mas a as nível part of the regional next estamos gen a market trabalhar shaping como da initiative on how próxima to work with regional geração entities in a more concerted way de around pool forma procurement mais platforms. And concertada. so it is not that we are working to make Não é que Wambo nós an estejamos exclusive, a not at all. trabalhar só So com I'm o really glad that you o raised that AMBO. because I should have actually spoken to that. Eu devia ter mencionado, mas And domestic co-financing, o Matt, you were conducting on cofinanciamento that? nacional. Quer falar Sure. sobre isso, When, Matthew? when Julia was talking Claro, about quando a the Júlia strategic shift falava de around, mudança de improving and estratégica optimizing resources, para one of the things that otimizar she os referred recursos, to uma das coisas que is ela se outlining how we referia use é como é co-financing que to usamos o achieve what we believe to be cofinanciamento on the para domestic atingir os financing nossos front. So what that is objetivos. referring to Isso is refere-se that in GC8, as in que previous nos, cycles, countries will need to no be making co-financing CG8 commitments os in order to access países the full global fund allocation and the grants. Those commitments differ que se depending on country. com os In lower income comprometimentos countries and podem middle obter income os countries, the financiamentos e commitments are depende de focused cada on both health do spending contexto overall, dos as países, well as depende como specific focam a commitments to specific utilização desses things. In financiamentos higher income context and in contexts where e they've been depende do transitioning, they will be contexto focusing on de GC8 rendimento dos specific países commitments e to em specific países programmatic de interventions, including those alto e remaining médio grant rendimento costs, which são we know have to intervenções ultimately be muito put focadas into country budgets and financed sustainably. And so that's what domestic co-financing is e referring to. isso é o Marcela, financiamento nacional. E vendo agora a pergunta número 9, só para clarificar que countries being able to utilize o WAMBO abastecimento even if they are not a recipient of global funds. So it really is about an offer and o creating pool a de pathway procurement for não quality and best é pricing países of que não commodities. se Thanks. Back to you. candidataram. Thank you, Julia. Muito obrigada, Júlia. Podemos passar ao próximo slide. Portanto, alinhamento e transferência do centro do programa, do custo do centro do programa para o orçamento do país não é uma consideração realística, tendo em conta o espaço fiscal a nível do país. Obrigada, Júlia. Outra pergunta. Falou sobre a integração que deve ser feita, de que forma é que podemos monitorar e garantir que os serviços de malária, tuberculose e VIH são acessíveis aos imigrantes, refugiados e população indígena.
E outra pergunta é como é que se pode prever uma específica apoio do Fundo Mundial para os países que elaboram programas de transição com doações de transição e queria ter o da Serra de Leão, queria ter informações sobre a contratação social. Bem, dia 13 e 14, gostaria de passar a palavra à Ana para responder. Sure, no problem. Thank you for there's lots of interest in Obrigada. social contracting. Tem havido muito interesse na contratação social. Nós não vemos isso como a panaceia para garantir a continuação de financiamento a nível regional e nacional das certas organizações do circuito, como se podem fazer nos países para atingir aqueles que mais precisam, mas é ver onde há oportunidades e onde há já discussões no país sobre como a contratação social pode funcionar e se há necessidade grande de acelerar a transição desse tipo de trabalho, em que os governos e as comunidades podem fazer melhor e há alguns sítios que necessitam de alguma aceleração extra com legislação. Outros países têm que se trabalhar junto com as comunidades e as organizações para serem contratados pelo governo e outros países podem não funcionar. E a pergunta sobre países e áreas com muito crime, isso vamos falar mais tarde e vamos falar sobre os mecanismos de proteção. Mas temos alguns países que foram selecionados como elegíveis em que vamos trabalhar para acelerar esse processo e vamos ver como é que vai funcionar. Outros países que não fazem parte também podem usar a vossa financiamento da alocação para essa estrutura, mas para as comunidades sociais e pode-se criar sistemas para domésticos em que dê essa proteção. Bem, obrigada, Ana. O Sean ou alguém da equipa de integração quer responder à pergunta 11, senão eu faço. Sure. This is Sean. Thank you for the question. Esse é o Sean, obrigada pela pergunta. The integration, as you probably indicated, is not A integração has risks, não avalia os riscos dependendo de como os fundos. Nós temos que ver país por país, especificando os riscos principais, com base em que país pode integrar e qual o plano elaborar em termos de população e dependendo da situação do país, nós temos que trabalhar em conjunto com o país, com cada um dos países para avaliar esse risco e tentar ajudar a população. Obrigada. Obrigada, Sean. E agora, Matt, pode responder à pergunta de 10 e 12. Sure. Penso que pode responder às 12. Thank you, Ibrahim, for the Claro. question.
Obrigado, Ibrahim, pela pergunta. Sobre os requisitos para o cofinanciamento, temos de ter em conta a situação económica de rendimento dos países em que há desafios e há considerações cautelosas sobre o aumento de cofinanciamento para além dos standards, dos padrões das políticas do Fundo Global. Haverão alguns países, alguns sítios em que há que ter considerações, e nesses casos o que podemos falar é sobre cofinanciamento e usar o cofinanciamento para melhorar as conversações. E sabemos que em muitos lugares os gastos governamentais não chegam para melhorar os sistemas de saúde, e é importante termos essa conversação para ver como aumentar os recursos de saúde e como fazer face a estes desafios. Temos que ver quais são os países que podem fazê-lo e qual tipo de conversação que podemos ter. Nós temos que usar, temos que ver as oportunidades para aumentar os investimentos dos países, porque ainda vemos muitas dependências ao longo do portfólio de financiamento, e temos que dar a autorresponsabilização. Quanto à pergunta número 12 sobre a transição, eu não sei muito bem se nós temos a solução em específico de como gerir a transição. Muitas das nossas aprendizagens dos países sobre a transição vários países encararam de maneira diferente e não há uma solução, mas o que temos que fazer é identificar esses desafios que são específicos para o contexto dos países, a nível com o sistema de saúde, com a dependência de determinadas intervenções do Fundo Global, e usar tudo aquilo que a Júlia falou sobre a concessão de subvenção. E, como a Júlia mencionou, mesmo países que trabalham em conjunto, temos 4 a 5 anos para planear esse processo, portanto, podemos começar o mais rapidamente possível a trabalhar com os países para ver o caminho para essa transição será melhor. Marcela? Thanks, Julia. Muito Yes, obrigada. Próximo slide. So we have a question Nós on, temos uma digital pergunta. health. It looks like data infrastructure will be more Parece important for que vê epidemiological data for prioritization and supply chain management. Will there be extra support? Parece que os dados de infraestrutura serão mais importantes, como os dados epidemiológicos, e vai haver algum apoio extra para o acelerador de saúde digital integrado no G8. Outra pergunta é poder clarificar sobre os tempos de integração e transição dos serviços para os sistemas de saúde e entrega. Está planeado espera ser planeado em detalhe pedido de financiamento e implementação durante a subvenção. E como é que se pode, outra pergunta é como é que se garantir a intervenções comunitárias são integradas nos sistemas públicos sem suprimir a contribuição potencial? Bem, vamos responder à pergunta 15. Julia. Thank you, Julia. And I can be very brief. There is some matching funds available for digital health for a small subset of countries, and those countries that are eligible for those países que são elegíveis para estas melhorias, para financiamento de subvenções dessa intervenção, vão receber uma carta de alocação. Muito obrigada. E depois, Ana quer responder à 17.
Could someone repeat that question for me? Pode repetir a pergunta? Sure, Marcella can. Yes, sorry. It says how to guarantee Como that, garantir community interventions are que as intervenções comunitárias podem ser integradas nas intervenções do sistema público sem cancelar a potencial contribuição das organizações comunitárias. Bem, muito obrigada, porque isso fala-se do que se faz, a atividade central do Fundo Global e há desafios pensando na integração, mas a priorização onde é que faz sentido nos serviços básicos, mas também onde não é possível, também damos subvenções e apoiamos para programação para organizações comunitárias e sociais, mantendo o compromisso com as Nações Unidas, com os serviços de intervenção para as populações e organizações, e isso tudo é parcelado e espero ter respondido à pergunta. Obrigado, Ana. A contratação comunitária tem a ver com a intervenção das comunidades e da sustentabilidade, e espero que as pessoas vejam que a contratação social é nova. It's not at the scale or doesn't get the same sucesso. Não é uma visão proeminente em muitos países, onde deve ser fazer parte do pacote de sustentabilidade e deve-se verificar que isso é uma prioridade. E depois, sobre a questão 16, se isso se refere a países que o CG8 it is super important that as much planning happens super importante que haja muito planeamento em 2026 para a subvenção iniciar em 2027. Portanto, o país estará a meio caminho e faz parte do período de planeamento ter uma visão clara de que forma a integração e esse serviço pode ser fornecido. Contudo, isso não é fácil nem rápido de o fazer, mas é importante que todos os países que se fale de integração, que alguns objetivos centrais e marcos sejam claros para a direção em que o país vai, e mesmo que os detalhes e a implementação tenham que ser trabalhada durante a implementação do CG8, e há países que não estão a meio do caminho de transição e poderão ter o privilégio de começar antes e ver como é que a integração é e o que é que está a ser integrado e não, e em que parte do tempo está, da linha de tempo. Muito obrigada. Okay, thank you. Okay, so how will the Global Fund ensure Como é que o Fundo Global pode garantir os recursos domésticos e garantir a alocação de cofinanciamento que cobrirá os serviços e sistemas comunitários sejam fortalecidos? Outra pergunta, podem um país incluir outros componentes de saúde para além dos integrados no HTM? Podem explicar mais sobre os sistemas de saúde integrados
Como é que o Fundo Global espera que os serviços para VIH, para a populações-chave criminalizadas continuem com fundos governativos, contratação social, exclui as organizações KP. O Fundo Global também apoia países a desenvolver a estrutura de integração, especialmente relativamente à métrica de integração, desempenho e resultados. Bem, vou pedir ao Sean para responder. Penso que a 21 e vamos começar pela 21. Thank you. Yeah, I'll cover 20 Eu and then vou probably responder a 21 20 e a 21 23. e 23, talvez. So on question 20, thank you. Quanto à pergunta 20, obrigado. What we are aiming to support is O que nós queremos apoiar é a integração da malária, mas a integração dos serviços de saúde a nível do país é um serviço integrado que inclui outros serviços de saúde. Portanto, a partir desses serviços integrados, poderemos dar apoio a outras doenças. Já o temos feito, por exemplo, através do apoio aos trabalhadores de cuidados de saúde de forma integrada. Pergunta no 22, eu acabei de falar sobre a integração dos países, mas há vários componentes que têm, há serviços que têm sido geridos de forma mais eficiente e aumenta a qualidade através da integração. Portanto, no futuro, com a priorização, no documento de priorização, vamos ter mais detalhes sobre a integração dos, por exemplo, em termos de transporte de dados. E depois o último ponto da 23. Nós estamos prontos a apoiar países que têm uma estrutura de integração e um plano, por exemplo, com laboratórios, workshops, para focar nas priorizações. E isso tem a ver com a métrica para medir essa integração e os resultados. A nossa equipa avalia que está nos países e dependendo do contexto e de onde é que os países estão, podemos dar o nosso apoio. E, claro, através de contratação social também se pode dar um apoio e ser um apoio sustentável para essa validação. Obrigado. Obrigado, Sean. Ana, quer responder responder a parte da resposta da pergunta 23. Não sei se já disse algumas coisas, mas só para reiterar, nós reconhecemos que a criminalização e as barreiras ilegais e onde os canais do governo não são seguros, nós investimos com programas diretamente através da sociedade civil e investimos também no ambiente para que as pessoas
pessoas sejam protegidas e apoiadas, e isso que é uma das perguntas mais importantes que temos que trabalhar coletivamente com todos os parceiros, e não é fácil de responder, mas para o CG8 continuamos a investir nesse ponto. Obrigada, Júlia. And then quickly, Matt, did you want Matt, to at 19? I know pode this is responder very à 19. differentiated work that you've been doing and leading. Yeah, as you mentioned, Como Julia, mencionou, we need Júlia, to see differentiated nós temos que co-financing diferenciar o commitments in GCA that really cofinanciamento look dos at country context and the CG8 e specific ver o financial contexto dos sustainability países transition e a challenges. And sustentabilidade certainly, dos financiamentos e os using desafios dos co-financing to países, e usar o incentivize cofinanciamento para commitments toward centralizar o community-led compromisso services is a key com part os of that. serviços Earlier in the comunitários é presentation, we talked about matching fundamental. Já funds, and there are falamos matching funds in sobre some of the countries. But fundos matching que funds is se only one solution, and it's correspondem, only mas available isso é for certain só countries. uma This really needs to be solução e só prioritized está across disponível para all alguns countries, países, e disso deveria where ser we implementado see em todos os continued países onde reliance on vemos external financing ah, for community systems and community-led services, which we know are super critical for sustentamento programmatic impact. a nível And so do país, leveraging e devemos co-financing is certainly one programar. piece. The other thing that I E would o say is bringing in Eu the diria também discussions que around community-led trazer as services discussões in com broader as conversations about comunidades transition and financial sobre a sustainability transição e o and engagement with ministries of financiamento e finance and ministries of envolvimento health das is going to be really administrações, critical so we can e isso é see muito shifts in importante, e financing podemos in ver GCA. alterações nos financiamentos em Thank you. CG8. Marcela, back to you. Obrigada, Marcela, passa a palavra. Yes, thanks, Julia. Obrigada, Júlia. Health ministries and CSOs, in order to reduce cost, has Para through the cost reduzir reduction or manage activities. o It means that custo the PR de is part of the reduction. reduzir os I guess they're asking custos. about management costs and Eu penso que if, estão a falar you know, sobre PRs a need gestão to dos also, custos e cost, PRs, reductions. Access to innovations o and acesso à inovação e produtos para salvar vidas do Next Gen, e modelamento do mercado. O Fundo Global pode facilitar medicamentos de qualidade garantida. Por favor, faça indicações sobre diretamente às sociedades civis e às comunidades afetadas nos programas de tuberculose. Contratação social, não há diretrizes sobre como operar, e o Fundo Global pode facilitar uma conversação holística. Bem, Jonah, pode responder à pergunta 25. Boa tarde. Eu giro a cadeia de abastecimento e a segurança do paciente e a qualidade dos produtos para nós é algo não negociável, e nós garantimos sempre com segurança. Nós temos políticas para os nossos produtos, de que forma adquirimos os medicamentos é algo que é importante para nós. É para a qualificação da OMG, e se os medicamentos estão autorizados pela OMS, perdão, e, portanto, quanto à certificação, eu penso que fala de material NAFTA, mas não é suficiente, porque eu espero que tenha respondido. Obrigada, Moraci. Vou falar diretamente a Juan Carlos. A primeira pergunta: todas as pessoas têm que estar envolvidas na redução de custos. A Secretaria, todos nós temos menos dinheiro e, portanto, temos essa responsabilidade para
não só com os parceiros, mas com todos, para que o dinheiro que temos seja bem usado. E agora a pergunta 26. Nós queremos, claro, que as sociedades civis estejam envolvidas nos programas de tuberculose no terreno, é importante. E a última sobre a contratação social, penso que já falamos bastante sobre isso. A Secretaria e outros parceiros estamos e temos fundos adicionais para ajudar a providenciar e a impulsionar a contratação. É diferente com diferentes países, diferentes dos contextos, e se usamos sistemas governamentais, não dizemos apenas para o fazerem e tentem resolver, mas nós apoiamos. Obrigada. Penso, podemos passar ao seguinte. Thanks. Obrigado. Yeah, so it seems that countries that have Parece que euro alguns grants, like higher países que reductions in têm loans that have subvenções grants, em can you euro que speak to how foreign têm currency reduções fluctuations that maiores have do que further aquelas que variations for recebem them? em Is the funding dólares. accessible to all countries Pode with the desired falar um pouco structures, sobre or there are essa other fórmula. local parameters that may A restrict acessibilidade aos funding? fundos Could you please para comment todos os on the protection países, of qual services é a for key estrutura populations, desejada e give quais examples são of os how these parâmetros key legais que podem populations restringir protections esse will be financiamento, ensured during e funding pode requests? comentar sobre a proteção dos serviços das populações-chave. Eu vou responder à pergunta 30. Sei que falou bastante com outros colegas e depois vamos às outras duas. Happy to go again. Not sure who else is there. But absolutely, we require all funding requests to demonstrate how key population Queremos services will be que protected, todos including os serviços restrictive legal principais da environments. população And this is sejam assessed protegidos, also principalmente introducing tendo em eligibility conta o requirements and ambiente, ensuring that e communities garantindo have que as participated in the design of the comunidades funding request, participam through the Communities Annex, através das captures key comunidades, population and community e isso priorities captura a independently of the população sign-off. And for principal. example, in countries E, where por sex work is exemplo, em criminalized, a funding países request should be em expected que to há show that sex worker-led criminalização de organizations alguns are meaningfully pontos, engaged in the design of estão services. envolvidos And at the moment, that there is em funding incorporar flowing os through civil serviços, society, principal e através recipients da and sociedade sub-recipients civil, where needed. And the program design e o protects the programa confidentiality of protege service a users. confidencialidade If the e GCA os is taking serviços, a much increasing e level of e concern estamos with a ensuring tentar safety and aumentar security, o that nível needs to be de built into segurança grant e funding requests for proteção key dos population groups. serviços e das And where populações no identified gaps in CG8, KP protection are during the review, e will still be highlighted through TLP nós reviews and ainda estamos a fazer and, análises mechanisms. So e discutir sobre it's a core mecanismos. part of what we fund Se to end the epidemic, and se we will be puder, looking closely to ensure nós that vamos those olhar priorities atentamente are para quickly ver funded. quais as prioridades. Thanks, Anna. Obrigada, Ana. Maria está connosco e pode responder à pergunta 29. No, okay. Bem, I'm going to switch to Hannah, then we'll come eu back vou to passar 29. a Ana. I would like if a Eu grant management gostaria colleague could speak to it, otherwise I will. But que algum colega pudesse falar, se não falo eu, sobre o modelo de alocação. We previously discussed allocations are calculated predominantly based on country economic As capacity and alocações disease têm a burden. ver com They are o peso calculated da often in US percentagem dollars das and if necessary doenças converted from US dollars to euros, depending on e the denomination of the a grant. conversão There is no association between any foreign currency fluctuations é sobre euros a dólares e não tem a ver com nenhuma flutuação e não tem a ver com uma moeda receba mais do que outra.
Obrigado. Obrigada, Ana. Temos uma equipa de financiamento excelente na Secretaria e trabalha de forma exaustiva para diminuir as diferenças. Temos alguém da equipa de gestão? Se não, Sorry, Julia, I was going to say we can come back to that one if we have a grant management colleague joining and we se can go to the tivermos next a questions, or- colega de Yeah, I just want to gestão, make sure I fully understand funding accessible to all countries with desired structures. And there are other legal queria parameters that may restrict ver funding. que If a country receives se an país allocation, recebe uma the alocação, use of that o allocation uso and who dessa the principal alocação e recipients quem and são cover os recipients are decided alvos within the principais CCM. para There receber are parameters com o that the CCM, CCM há parâmetros que o must adhere CCM to in deve their selection of respeitar their PRs and SRs. com os I PRs e think, SRs. if it's about the country Se itself, for a ver com o the país legal em parameters, si, their countries are os parâmetros eligible for global legais fund em que funding, and there's an são eligibility policy elegíveis, há that uma is on política our de website, and then elegibilidade que from está no there, site. countries will Há receive an países allocation. que Not all receberão countries uma alocação, eligible não todos os receive an países allocation, but the são vast majority do. elegíveis, mas a And maioria so sim vai eligibility, receber there are essa parameters carta. in the eligibility as well. So there are parameters all Há the way along. parâmetros You're either eligible, then que you ou are são eligible and get an elegíveis allocation, e and then the use of receberá that uma carta de allocation, alocação who exercises the e use of it depois is pode under the remit of the usá-la. CCM E é PR o and PR CCM selection, e o and it goes CR que from o there. fará e é a So partir I think daí we can move to the que next. vai. Hopefully I've covered. A próxima. Could you further clarify Pode from your clarificar response mais to a David resposta Bryden's question? à So countries questão do allowed to David count Bryden? Os domestic funding países they're putting forward to meet podem its contar com co-financing fundos commitments, also allowed to nacionais count towards the que global são fund's postos governance and pelo requirements. SGMO. Thank you for this helpful summary. Obrigada Also, por for este public health products via este OneWall, sumário platform is que ajudou interesting muito based on os fundos shaping, domésticos could be para extended obter to produtos de health products that saúde are domestically através do AMBO, How does a the plataforma. view the balance between extending these gains and the broader objective of countries strengthening their own capacities and De que systems forma é que o for Fundo health Global vê o procurement and also equilíbrio local entre manufacturing? estes ganhos e When can we expect o more technical guidance fortalecimento documents for GCA to be published das besides capacidades e funding requests for sistemas de saúde annexes de and aquisição dos documents and produtos para o response? país? You have highlighted that the Global Fund will assist smooth transition of Pode-se countries. esperar que Does this mean that some documentos countries de in the region will end diretrizes in G7 técnicos or do G9? What if CG8 some countries will not sejam receive publicados transitional para além de pedido de fundos? 34 is a hard 34, one. a pergunta Let me 34 é first, difícil. so Matt, Vamos you haven't spoken in a primeiro. bit, and I'm going to call on Marassi if you're Eu vou still pedir a available Marassi se ainda on pode 32. responder a And I'll take 32 33. So e Matt, depois eu Yeah. respondo a So 33. first of all, Bem, thank you for the follow-up muito question, 31. obrigada pela pergunta In 31. general, Em geral, commitments, the way that the Global Fund has always approached this is that a commitments abordagem made to de one Fundo entity Global é que don't os count as co-financing compromissos commitments to the não Global são, Fund. And the não reason that contam we've approached it como that way is that we need to be financiamentos thinking about e temos que co-financing as pensar ao additional and cofinanciamento como additive. adicional. So, for example, Por in the way isso, that we por approach this with exemplo, da Gavi forma in como malaria, is that vemos isso commitments made, quanto à co-financing malária, commitments made to é Gavi for new que malaria vaccines do not count as Global Fund co-financing. os And that's something cofinanciamentos formally de, para a malária, New por exemplo, commitments não são being made vistos in the como os context of mesmos the USGMOUs para a are very tuberculose. E a new. mesma coisa, o And SG while that a general MO é principle is visto the de way that maneira we approach diferente this, e o we princípio also como look at this on a abordamos case-by-case é basis. que It also depends on the type abordamos of de commitment. caso a So in caso. some places, Por the isso, em Global Fund alguns casos, makes o Fundo commitments with Global countries on overall compromete-se increases com in health spending. países And in some of como the USGMOUs, there e are also alguns commitments to dos increases in usos do overall health spending. SGMO há And in those compromissos cases, também, e nesses there's no casos concerns about double não há counting or preocupações those sobre commitments working together se because os it's what we want to see overall compromissos for contam ou investments in health não, e systems. vemos
É um pouco mais desafiante sobre se vermos como é visto, falando dos princípios gerais, é que os compromissos de cofinanciamento não contam para... Mas, de qualquer forma, analisamos caso a caso e com o contexto do país. Okay, thank you. Marasi? Obrigada. Marasi? Thanks for the question. Obrigada pela pergunta. Vou partir em 3 partes. Nós vemos o uso dos fundos nacionais como complementares e o que se fornece é competitividade e fornecimento. Quanto ao fortalecimento da capacidade, é algo que nós falamos com as instituições nacionais e alavancamos os PPMs a transicionar no mercado através do uso da plataforma. E quanto à fabricação local, o que vimos é que se usa o sistema de PPM para demanda. Também se fazem investimentos e os padrões são implementados dependendo da categoria. Obrigado, Marasi. Portanto, a parte 33 e 34, como é que... This remains an important work in progress. Os documentos de diretriz técnicos ainda estão em produção e devido às reduções financeiras, nós temos que fazer uma priorização rigorosa e queremos ser que saibam que vos queremos apoiar e, portanto, estamos a estudar as priorizações e estamos a estudar bem essas diretrizes e como é que podem facilitar o serviço e como é que facilmente se pode encontrar os produtos e estamos a falar com parceiros técnicos e representantes oficiais e não posso vos dar uma data, mas falta pouco para publicarmos porque sabemos que vocês precisam, assim, depois de terem as cartas de alocação e, portanto, nós queremos dar-vos algo que sabemos que será útil e, por isso, queremos ser de máxima ajuda possível. Quanto a 34, isso é uma pergunta difícil de responder porque o êxito da transição under a mantra of country ownership is with the country. Our responsibility is to do everything a nossa responsabilidade é fazer tudo aquilo que podemos para facilitar, para alicerçar as bases para essa transição e o Fundo Global não pode fazer é garantir que a transição será feita suavemente e de forma optimal. Isso é difícil dizer, mas eu estou a ser honesta sobre a capacidade e onde é que começa, onde é que ela termina e como fornecer as ferramentas para envolver diálogos, para proteger. Mas isso é uma parceria e tem que ser vista assim. Obrigada. Próximo. Thank you. Obrigada. We have 10 minutes left. We're over time. I mean, we have 10 minutes left with the interpreters with us, but let's go maybe through this slide and one more, if that's okay with everyone, and they can stay a bit longer. What do we mean by life-saving commodities and activities? We know all the activities supported under the Global Fund of Life-Saving, how broad that term is.
Thank you so much for the great session. My question is, what else So- can we do differently given the current global health financing? What about integrated primary care? O que é que What significa actions as are being taken upstream by the global fund with the governments of the supported countries to secure the capacidades commitment to this de transition? atividades How, para help us salvar in Portuguese, vidas? como será doravante? Sorry, if I don't know if you have the English channel or the Portuguese channel for the presenters. So how is it going? The financing going to be designated for Como CCMs? será o financiamento doravante do funcionamento para os CCMs, designadamente os países mais vulneráveis? Vendo as vulnerabilidades da comunidade dos centros de saúde e a sua resiliência sobre o financiamento externo, há sustentabilidade para construir para subvenção de CG8 e 9. Bem, tudo para salvar a vida, é muito alargado. Get sick quickly or die. So there are things that in the Há grand scheme of coisas things no, have to be present, que and there têm are que estar things that allow those life-saving incluídas commodities, for instance, to be delivered. e há bens têm que ser fornecidas. This is very individualized by disease E and isso é by muito country individualizado context, por os based on contextos what a dos country países offers e through com its aquilo domestic que os países financing or its oferecem healthcare com system delivery. os seus So it's a very sistemas de difficult saúde question to nacionais. É uma respond to. pergunta muito difícil de And that's responder why it has to be e é por discussed at the isso que tem country que ser level. discutida a I nível do think people país. quickly know E the penso things que that if the Global as Fund is pessoas paying for sabem que something se o and it Fundo Global stops, paga por alguma coisa, then então e everything depois stops. para, And tudo there are para. things that doesn't E há apply to. coisas que Integration of não primary se podem healthcare, aplicar. yes. A implementação For countries dos that have serviços determined that primários. primary healthcare is the platform to carry the 3 diseases into the future, or are they already doing so? It does seem like a very appropriate landing spot, and we're following the lead of countries. It looks different in different places, though. 37, I'm going to ask Matt to come in on that one. My Portuguese is 37. nil to 0, so thank you for the interpretation. CCM financing continues. Bem, a resposta à in terms of the pergunta support that's 38, os provided to allow CCMs. that mechanism to operate. I will get back to you in writing if there's some significant Vamos change. responder-vos a algumas coisas por escrito. 39 of the community centers. Yes, that is why you see Pergunta 39, por isso é que vocês veem alguns sistemas de financiamento de comunidade mudarem sozinhas. Por isso haverá uma parte central da sustentabilidade e da discussão de transição. O Mato talvez pode responder a esta e assim a 37. Bem, vou começar pela 37. Como a Júlia já disse, quanto os objetivos da transição são maiores, isso não é o início de... A Fundo Global tem discutido com os países sobre o trabalho e de muitas formas estabelecer os períodos de tempo é uma forma que temos de trabalhar com os países de forma mais séria do que fizemos no passado, porque determina esta predictabilidade e historicamente quando nos envolvemos com países com essa transição tem havido desafios porque os períodos de tempo não são muito claros e vamos agora para um tempo em que esses estabelecimentos de períodos de tempo vão ajudar a construir com os países aquilo que necessitamos de gerir para fazer essa transição. E penso que de muitas formas essa é uma ação em si que alavanca o máximo possível. Thank you, Matt. Obrigada, Matt. Next set, Marcela.
Yes, Julia, thanks. Is there an existing integration model developed by the Global Fund for managing programs across diseases? Additionally, should disease-specific PMUs, program management units be Há modelo de consolidated integração de desenvolvimento do Fundo Global para lutar contra HIV, a tuberculose e a malária, para gerir programas nessas doenças? Como se pergunta 41. At country level of the regional allocations. We all know that CCM Todos is nós mainly sabemos que o dominated by the CCM government. Is there direction given to ensure the community's role or funding allocation? There's a response in the slide for that one. And the last one on this slide is, what are the mechanisms in place to engage the government, Ministry of Health, on the way down to the transition to make sure we're not leaving a gap? Okay, thank you. I'm going to start from the bottom up on 43. Vamos começar a responder pela 43. Most dominant parts of government that the Global Fund will and always has worked with. Yes, indeed. What are Quais the são os mecanismos? Há muitos mecanismos implementados com a Secretaria que está implementada com outros ministérios governamentais, e isso vai continuar. De que forma será intensificado para aqueles que estão no processo de transição, principalmente no CGU 8. Vou voltar atrás ao 40. Não temos modelos de integração, isso depende do país. Depende do país. Their service delivery and where the three diseases have not been integrated. Quando é que essas três doenças não foram integradas e a liderança dos países foi referido muitas vezes onde é que têm que ser incorporadas, e o Fundo Global já falou das decisões e como é que o financiamento pode ser integrada. Talvez dependa do país e da sua decisão e discussão. Mas a gestão do financiamento do país pode ser part of the GC8 shifts, that though the strength of those systems is incredibly important, because if the program management units are part of that, that's one thing. If they're separate from that, does that distract from long-term sustainability? It depends on the country. But we need to think about the financial oversight that the country has in place and whether it's fit for purpose long-term and can be sustained in long-term. And then 41, I have now seemingly forgotten the question, Marcella, and I cannot read. Can you remind me, please, 41? Vamos responder à pergunta 41. Sorry, Julia, yes. How would you De que forma guarantee the transparency of the allocation distribution at country level for regional allocations? So I'm not sure if this is a question related to multi-country. It is. Isso é uma pergunta relativa a multi-país. I really, in all full honesty, cannot respond appropriately. Eu não posso responder. Please let us follow. It's anonymous, so that makes it hard. Maybe we can ask somebody quickly while we go to the last sheet, I think, and see if we can get a response to 41. Sure. Also, Julia, to clarify, we have lots of questions that nós temos muitas perguntas que não vamos poder responder hoje. Há muitas pessoas à espera de vamos fazer as respostas por responder por e-mail. Eu
Despeçam-me encourage porque people to also contact country teams or contact us in the email address we're going to put in the chat. In case infelizmente there are é questions tempo a that are mais unanswered, para and continuar. we obviously want to give a response to everyone, but we're also running Uma out boa of time tarde. in the session today. But we'll go through this one, Julia, now. So noting the treatment is given to manage these diseases, is the fund able to finance research geared towards a cure? What guidance will the Global Fund provide to support the introduction of innovations like lenacapavir? What are the submission windows for countries having grants ending in 2027? The responses on the slide. Do we anticipate countries to be considered for Global Fund refinancing in future after they would have transitioned out, considering the uncertain geopolitical landscape? If so, what are the mechanisms to be used? There's also a response in the chat. And then the last one is, thank you for this strategic presentation. My question is, how does the Global Fund foresee to reinforce the role of community organizations, notably those that have a strong experience in communities and social mobilization within the conception of implementation of interventions in GC8? Okay, because I think this is probably the final. So for 44, research geared towards a cure. No, this is not within the lane of the Global Fund. And I'm not sure which cure we're speaking of, but the Global Fund provides financing to countries to provide services, which include systems, can include surveillance. It can include some work that looks and feels more like research, but it's programmatic, operational research, but not hardcore basic science. So I hope that is clear enough. And then in innovations like lenacapavir. So guidance, technical guidance on an innovation will come from WHO as the owner of norms and standards. And so the introduction of lenacapavir and the science behind it and how it should be introduced comes from WHO. WHO is a partner, a technical partner with the Global Fund. The Global Fund works complementary in what countries are suitable for the introduction and how we can support and facilitate its introduction. I'm using lenacapavir because it's here on the screen, and it is a good example of how the partnership of those bringing something to market, the technical guidance behind it, and then the implementation of how it moves in country has also been supported by UNAIDS, for instance. And so the Global Fund has been fully engaged in how countries pick up an innovation and how we can facilitate creating financial space and fiscal space for the innovation. So it really is a partnership, and there's lots of guidance to go around, and that would apply to any of the innovations that come through. And then I'll just end on the community. It's a nice place to end because there's been lots of questions on this. I have interacted with some of the most formidable, wonderful community-based and community organizations who have done a lot for the response. I think, again, to underscore, we believe in the full partnership. Government leadership, incredibly important, and community and civil society comes right alongside that. And we have raised and elevated their prominence as a strategic shift on its own because of that. And so it needs to live on in sustainability and in transition. So thank you for that. And I think, Marcela, back to you. Okay, thank you, Julia. So as I was saying, we're closing the session. We want to thank all participants for having come today. We will have lots of questions still to go through and answer.
But we'll be in touch. Also, you can contact your country teams. We put our email address in the chat if you want to send us additional questions than the ones we got today. And we will post the recording and the presentation in the Global Fund website. We will also share the link with you. And thank you again for all the work and your participation today. Thank you, everyone. Thank you so much.